Boa tarde, galera da turma 100. Vamos recomeçar nossas aulas. E agora vai ser online. Não vai ter aquele calor humano onde vocês bagunçam com a turma, tá bom? Então, gente, o último encontro nosso foi dia 16 de março. Nós vimos a parte de números, conjunto dos números reais. Estão lembrados? Pois é, aquela parte nós encerramos e agora nós vamos ver a parte de relações, ou seja, sistema cartesiano ortogonal. Tá? Para isso, logo nós vamos ver a parte de função, mas devemos primeiro ver essa parte de sistema de cartesiano ortogonal, que é uma matéria que vocês provavelmente viram lá no 9º ano. Então, é uma matéria fácil e deve estar fresquinha na cabeça de vocês, tá bom? Espero que possa contribuir, mesmo à distância. Então, falando aqui sobre sistema cartesiano ortogonal, tá? Você tem que entender isso aqui para quando chegar lá na parte de função não ter problema. Então, na realidade, o sistema cartesiano ortogonal são duas semirretas perpendiculares entre si, formando um ângulo de 90 graus. Daqui nós temos o par ordenado xy, onde o primeiro elemento x vai ficar nesta semirreta paralela. E o eixo y vai ficar perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Esse plano cartesiano, gente, ele tem o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Veja que essa contagem vem no sentido anti-horário. No primeiro quadrante, nós temos o par ordenado xy, onde o primeiro elemento é positivo e o segundo também é positivo, ou seja, x e y positivo. No segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. Já no terceiro quadrante, o x é negativo e o y também é negativo. No quarto quadrante, nós temos o sinal positivo, que o eixo x é a parte positiva, e o eixo y negativo, porque está abaixo do eixo x. Então, assim, nós formamos o eixo cartesiano, onde o primeiro elemento x é chamado de abscissa e o segundo elemento é chamado de ordenada. O encontro dos dois, aqui na origem, é chamado de coordenada, tá? Então, isso é o produto cartesiano. Sempre que nós vamos trabalhar com o produto cartesiano, nós temos um par ordenado, que pode ser representado por x, y ou a e b, ou qualquer outra duas letras diferentes, tá certo? Esse produto cartesiano, nós podemos representar também com números. Ó. Então, nós temos um exemplo aqui. Ó. Dado o conjunto A, 1, 2, B, 3, 5 e 7. Neste caso, nós, para formarmos um produto cartesiano, vamos fazer A vezes B, pegar o elemento de A, juntar com todos os elementos de B. E assim sucessivamente. Então, exemplo. Ele diz aqui que o par ordenado xy, o x é o elemento que pertence ao conjunto A e o y é o elemento que pertence ao conjunto B. Sempre vai ser nessa ordem. Tá bom? Então, no caso, produto cartesiano de A vezes B é o par xy, tal que esse x pertence a A. Então, o primeiro elemento sempre pertence a A. E o segundo elemento sempre pertence a B. Daí nós formamos o par ordenado. Nesse caso, também podemos representar através do diagrama de Venn. E temos sempre uma flecha que parte do ponto A para o ponto B, formando os pares ordenados. Exemplo, se eu tenho o conjunto A, 1 e 2,
e o conjunto B 3, 5 e 7, quem vai ser o produto cartesiano? Observe aqui, ó, através da flecha vermelha, que nós temos, partindo sempre do ponto A, elemento 1. Então, vai ficar 1 com 3, está bem aqui, ó, 1 com 3. Depois 1 com 5, depois 1 com 7. Terminado esse primeiro elemento do conjunto A, nós vamos para o seguinte, ó. O 2 eu junto com o 3, o 2 com o 5 e o 2 com o 7. Daí formamos nada mais, nada menos do que 6 pares ordenados do produto cartesiano A vezes B, onde A tem 2 elementos e o B tem 3 elementos, ok? Deu para entender, gente? Só recapitulando, ó. O produto cartesiano vai ser A vezes B, onde os elementos 1 e 2 pertencem ao conjunto B e os elementos 3, 5 e 7 pertencem ao conjunto B. Então, fazendo novamente a relação, 1 com 3, 1 com 5, 1 com 7. Terminado o primeiro elemento, vamos para o seguinte: 2 com 3, 2 com 5 e 2 com 7. Se nós pegarmos esses valores aqui, esses pares ordenados, para representar no plano cartesiano, nós vamos fazer o seguinte: o primeiro elemento é o eixo X, então está aqui, ó, número 1. Número 3 é o segundo elemento, ele é do eixo Y, então está bem aqui, ó. Levanto uma paralela ao eixo Y e uma paralela ao eixo X. Ao tocar os dois pontos, temos o primeiro ponto do par ordenado, no caso 1 com 3. Fazendo 1 com 5, levanto novamente essa paralela ao eixo Y até chegar no ponto 5. Então temos 1 com 5, está bem aqui, ó. Fazendo agora 1 com 7, ó. 1 com 7. Então, 1 com 7. Primeiro elemento, eixo X, segundo elemento, eixo Y. Encerrada essa parte, vamos para o 2, ó. 2 com 3. 2 com 3. Agora 2 com 5 e 2 com 7. Não temos mais nenhum par ordenado, assim fechamos os nossos pares ordenados representados no plano cartesiano. Tá certo? Deu para entender ou não? É fácil, né? Não tem nada difícil. Coisa que você já viu lá no 9º ano e é só uma questão agora de aprimorar. Tá certo? Entenderam? Vamos em frente. Temos aqui outro exemplo. Se nós pegarmos o plano cartesiano agora, em vez de A com B, fazer o plano cartesiano B com A. Ora, quem é o B? O B é 3, ó. Então vai ficar elemento 3 do conjunto B. Então vai ficar, ó, 3 com 1, 3 com 1, 5 com 1, 7 com 1, 3 com 2, 5 com 2, 7 com 2. B cartesiano A. 3 com 1, 5, 1, 7, 1, 3, 2, 5, 2, 7, 2. Se eu pegar o plano cartesiano A com A, ora, A tem 1 e 2, não tem? Se for A com A cartesiano A, vai ficar o quê? Sempre os mesmos elementos. Olha aqui, ó. 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1. Agora, se eu pegar só o B e fizer B cartesiano B, neste caso, como nós temos mais elementos no conjunto B, nós vamos formar mais pares ordenados. 3 com 3, 3 com 5, 3 com 7, 5 com 5, 5 com 3, 5 com 7, 7 com 7, 7 com 3 e 7 com 5. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar pergunta que a gente tenta resolver os problemas, tá bom? Não esqueçam que tem que dar uma estudada. Vocês já têm um livro, vão lá no índice e verificam esse estudo. Dê uma leitura no livro. Não esqueçam, por favor. Vocês agora têm muito tempo, não estão fazendo praticamente nada.
É só comer e dormir, mas vamos estudar um pouco, tá bom? Continuando aqui, ó. Temos um exercício sobre produto cartesiano. Então, agora, o que nós vamos fazer? Aplicar o que nós vimos. Então, quem é o produto cartesiano? Não é A vezes B? O primeiro elemento não é do conjunto A e o segundo elemento do conjunto B? Então, nós vamos pegar cada elemento do conjunto A e associar ao elemento do conjunto B. Então, diz aqui, ó, dado o conjunto A 2, 3, 4, B 2 e 5, construir um novo conjunto indicado por A vezes B, cujos elementos são pares ordenados, formado pelos elementos A e B. Ou seja, o primeiro elemento sempre pertence ao conjunto A e o segundo elemento ao conjunto B. Dessa forma, nós vamos fazer agora o produto de A vezes B. Vai ficar 2, 2, olha aqui, ó. 2, 2. 2 do elemento do conjunto A com 2 do conjunto B. De novo, 2 com 5, tá? Agora, 3 com 2, 3 com 5, tá? E terminando, 4 com 2 e 4 com 5. Então, você tem sempre que associar o primeiro elemento do conjunto A com cada um do elemento B. E assim você forma o produto cartesiano, tá certo? Eu acho que é bem fácil. Qualquer dúvida, pergunta. Deu para entender, Tom? Se não deu, falem que a gente repete, tá bom? Temos o segundo exercício. O A agora é 1, 2, 3 e o B é 1, 2. Ele quer para representar no gráfico o produto cartesiano A vezes B. Então agora, não basta você fazer o produto cartesiano. Ele pede para você representar também no gráfico. Ora, primeiro tem que se fazer o que é? Produto cartesiano de A vezes B. Como é que vai ficar? O elemento 1 do A com o elemento 1 do B. Está aqui o primeiro par ordenado. Depois, o 1 do A com 2 do B. Terminou a sequência do 1. Então, vamos para o seguinte. 2 elementos do A com 1 do elemento do B. 2 com 1. Agora, 2 com 2, tá? 3 com 1 e 3 com 2. Assim, nós concluímos o produto cartesiano de A com B, onde A nós temos 3 elementos e o B temos 2. Vamos pegar esses valores aqui, ó, esses pares ordenados, e representar no eixo cartesiano. E nós já sabemos que o elemento, a semirreta que fica paralela, ela é o eixo X. E a que fica perpendicular é o eixo Y. Assim nós formamos o eixo cartesiano. Agora nós vamos representar os pares ordenados encontrados no que a gente já viu. Então, primeiro, par ordenado 1, 1. Então, eu tenho 1 e tenho 1. Sempre que a gente for representar esses valores, nós temos que fazer uns números que sejam coerentes. Você não pode botar 1 e depois botar o 2 lá longe. Tem que ter mais ou menos o mesmo espaço. Então, 1 com 1, está aqui, ó, par ordenado 1 com 1. O cruzamento dessa paralela ao eixo Y com a paralela ao eixo X, onde se encontra, é o ponto do par ordenado. Vamos para o segundo par ordenado. 1 com 2. Então, eu tenho 1 e 2. Ó. Continua a reta paralela ao eixo Y, uma paralela ao eixo X, o encontro delas é o par ordenado. Segunda parte, terceiro elemento, terceiro par ordenado, 2 com 1. Eu tenho 2 com 1. Então, está aqui, ó, 2 com 1. Agora, 2 com 2, ó, tá aqui, ó, 2 com 2. 3 com 1, está bem aqui, ó, 3 com 1. E o próximo, 3 com 2. Então, gente, eu acho que não é difícil
É só uma questão de treinar, treinar e treinar, tá? Não tem outra alternativa. Matemática só se aprende fazendo. Ou seja, você lê a teoria, vai para os exercícios, faça o que a gente está fazendo por sua conta. Se não entender, pergunte para o professor. Não esqueçam disso, tá bom? Temos um outro exercício aqui, ó. Observe que agora, neste caso, ele não deu os pares ordenados. Ele não deu o conjunto A e o conjunto B. Ele deu o quê? O plano cartesiano com os elementos, tá? Em X e em Y. E aqui, gente, olha, você tem valores à direita do eixo Y e à esquerda do eixo Y. Acima do eixo Y, do eixo X, e abaixo do eixo X. Nós já sabemos, lá quando vimos o eixo cartesiano, os quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto, que à direita do Y são positivos. Acima do X, positivo. À esquerda do Y, o X é negativo e o Y é positivo. Abaixo, no terceiro quadrante, os elementos do eixo X são negativos e os elementos do eixo Y são também negativos, porque estão abaixo do eixo X. Já no quarto quadrante, nós temos elementos à direita do eixo Y, são positivos, tá? E abaixo do eixo Y. Então, fica positivo com negativo, tá bom? Então, tirando esses valores, aqui, ó, primeiro caso, primeiro quadrante, nós temos o par ordenado 1 e 1. Vocês vão escrevendo aí no caderno. 1 e 1. Continuando o par ordenado do primeiro quadrante. Temos 2 com 2. E o outro, 3 com 3. Então, nós temos também, ó, 1 com 1, 1 com 2 e 1 com 3. 2 com 1, 2 com 2 e 2 com 3. 3 com 1, 3 com 2 e 3 com 3. No segundo quadrante, nós temos menos 1 e 1, menos 1 e 2, menos 1 e 3. Aí, menos 2 com 1, menos 2 com 2 e menos 2 com 3. Terceiro elemento, menos 3 com 1, menos 3 com 2 e menos 3 com 3. São os pares ordenados do segundo quadrante. No terceiro quadrante, nós temos menos 1 com menos 1, menos 1 com menos 2 e menos 1 com menos 3. Depois, menos 2 com menos 1, menos 2 com menos 2 e menos 2 com menos 3. E, findando essa parte, menos 3 com menos 1, menos 3 com menos 2 e menos 3 com menos 3. No quarto quadrante, lembrando que sempre o primeiro elemento é o elemento do eixo X, ou seja, do conjunto A. Então, vai ser 1 com menos 1, 1 com menos 2 e 1 com menos 3. O outro, 2 com menos 1, 2 com menos 2 e 2 com menos 3. E, para finalizar, nós temos 3 com menos 1, 3 com menos 2 e 3 com menos 3. Então, esses são os pares ordenados do eixo cartesiano dado com os valores em X e em Y. Não esqueça que o primeiro quadrante são positivo, positivo. No segundo quadrante, negativo com positivo. No terceiro quadrante, negativo com negativo. No quarto quadrante, positivo com negativo. Certo? Então, por hoje, muito obrigado. Vou enviar essa aula para o representante de turma e eles entrarão em contato com vocês. Não esqueçam de assistir. Não vão só brincar. Pegue essa aula
estudem, que isso aqui ainda vai cair na primeira prova do primeiro bimestre, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.